Pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do nosso Sinalcast, o podcast do Sinal. Essa é a nossa 4ª edição. Você que ainda não assistiu às outras 3, pode por favor entrar no nosso site, sinal.org.br, e conferir lá as 3 primeiras edições. Hoje o nosso tema desta 4ª edição é reforma administrativa. Nós vamos tratar de uma forma geral sobre a PEC 32, algumas falácias que são faladas por aí sobre reforma administrativa, vamos desmistificar esse assunto e vamos trazer sugestões, ideias, leis sobre o assunto e demais comentários. Para esse programa de hoje, eu, Fábio Fayad, presidente nacional do Sinal, tenho o prazer de receber como convidados a doutora Larissa Benevides, do escritório Fishgold Benevides, doutora Juliana Moretti, do escritório de advocacia Riedel, e Leonel Cupertino, da empresa Concilium Soluções Parlamentares Governamentais e outras. E o assunto, reforma administrativa, a gente não poderia deixar de iniciar, senão falando de PEC 32. PEC 32, todos lembram, é a proposta de emenda constitucional que surgiu no governo Paulo Guedes Bolsonaro e não é reforma administrativa. A gente já comentou muito nos anos que se passaram, nas lutas que nós fizemos, em 2021, 2022, e voltamos ao assunto 2023, porque o Arthur Lira trouxe de volta o assunto. PEC 32 é destruição, é retirada de direito do servidor, é precarização do setor público e privatização. Nós vamos falar isso com mais detalhes, mas é bom que todos lembrem dos debates que nós já fizemos, das assembleias que nós já tratamos desse assunto. A PEC 32 não significa reforma administrativa. Reforma administrativa é um tema que pode ser abordado de várias formas. A PEC 32 veio enquanto proposta de emenda constitucional para retirar direito do servidor, para precarizar e privatizar e para permitir que o Centrão e outros parlamentares consigam mais espaço para obras e nacos do governo, cargos em comissão e etc. Outras falácias que a gente costuma ouvir, e a gente vai desmistificar aqui. Qualquer prática de iniciativa privada pode ser trazida para o setor público sem nenhum problema, sem nenhuma adaptação, nenhum estudo. Isso é falso. Qualquer prática de outros países pode ser trazida sem nenhuma reflexão, de forma acrítica, para o Brasil. Também falso. O Estado brasileiro é inchado e a solução é Estado mínimo. Mais falso ainda. E é nessa premissa que se baseia a PEC 32, uma falsa premissa. Mas para debater isso de forma mais ampla, nós vamos conversar aqui, fazer um bate-bola com os nossos ótimos convidados de hoje. PEC 32, boa noite, doutora Juliana, tudo bem? É uma farsa, nós sabemos de como ela foi implementada, voltou agora, igual um fantasma, voltou a assombrar os servidores agora em 2023. O que a gente diz sobre isso? Boa noite, querida, prazer tê-la aqui conosco. Boa noite, Fábio. Obrigada pelo convite. É um prazer. O prazer é todo meu de estar aqui ao lado dos colegas advogados, tão especializados aí na matéria. Bom, a PEC 32, onde fizeram a propaganda de que é uma reforma administrativa, de fato não é uma reforma, Ela não tratou o conteúdo do direito administrativo de uma forma ampla. A impressão que nós temos é que a reforma veio para prejudicar servidor, onde o único foco é o servidor público, Ele não veio com foco de trazer inovações, muito pelo contrário, eles reiteram algumas questões que já estão na Constituição Federal, como a avaliação de desempenho, já consta na Constituição Federal, dependendo de regulamentação aí há anos. Então, eles trazem ali algumas situações que, no final das contas, vêm a prejudicar o servidor público, O governo, ele vem com a proposta de reduzir gastos e reduzir pessoal, onde ele vende a ideia de que os servidores é o que gasta, é o gasto maior aí do Estado, mas eles não conseguiram provar, de fato, que economia que eles iriam chegar com essa proposta, com o texto da PEC. E, muito pelo contrário, o prejuízo, no final das contas, é só o servidor. Então, no último texto que hoje está pendente de votação, eles vendem ali a situação de que mantiveram a estabilidade do servidor, mas ao mesmo tempo que eles dizem que mantiveram essa estabilidade, eles trouxeram várias situações que colocam a estabilidade do servidor em risco, onde permitiram, através da avaliação de desempenho, embora apenas necessitasse de regulamentação, eles colocaram no texto constitucional a possibilidade de um servidor perder o cargo público com 2 ou 3 avaliações, de insatisfatórias aí no período de 5 anos, A lei prevê 2 ciclos seguidos, ou 3 intercalados no período de 5 anos. Então, você, quando analisa essa possibilidade, está errado?
Talvez, mas quando você coloca ali, quando você compara a possibilidade de você ter uma contratação de um vínculo temporário e que talvez esse servidor que vem atuar no contrato temporário, recebendo um salário menor, ele venha a ser chefe de um servidor ali que está sendo avaliado, qual é o interesse daquele servidor de manter, se tiver até uma situação pessoal, de não avaliar mal aquele servidor? E esse chefe não vai vir por concurso, vai vir por terceirização. Por terceirização, por um processo simplificado. Exatamente, por um processo simplificado. Então, você coloca em risco a estabilidade de um servidor efetivo com a possibilidade de alguém que não é da carreira assumir um cargo de chefia e estar ali avaliando uma equipe. E quando o Arthur Lira foi defender o projeto, é bom, a gente tem que lembrar sempre disso. Eles foram falar o serviço público tem que ser mais digital, algumas coisas têm que ter mais transparência. Nada disso precisava de mudança constitucional. Eles venderam uma coisa e entregaram outra. Quer dizer, eles venderam um pacote bonito e entregaram um presente malfadado, não é isso? Sim, exatamente. Precisa de inovação, é importante? É super importante. É claro que o serviço público ele tem que caminhar conforme as inovações, a tecnologia, né? Várias situações hoje, antigamente o processo era físico, você carimbava, você tinha que numerar um processo. Hoje você não existe mais, o mundo vai modernizando. Sim. Tem que acompanhar, mas precisa de emenda à Constituição para isso? Não, você tem regulamentações. Então, essa estabilidade que é tão importante para o serviço público hoje, onde o servidor ele tem uma segurança de agir de forma coerente, de forma correta, e ele até ir contra uma chefia, porque ele está assegurado ali pela sua estabilidade. A partir do momento que você tem uma chefia que não está ali vinculada ao Estado de uma forma definitiva, ele está ali de uma forma temporária, ele pode te avaliar mal, né? Então, eu vi muitas críticas e um comentário que eu achei bem interessante, porque a avaliação de desempenho, ela pode se tornar uma ferramenta de barganha, uma ferramenta de você estar perseguindo, de perseguição do servidor. Porque a pessoa que tem um contrato temporário, que pode ser até 10 anos, né? Ele tem o interesse pessoal de se manter ali. E, às vezes, se tem um servidor efetivo que vai contra as atitudes, vai contra a forma desse servidor que não tem esse vínculo forte com o Estado, se ele se contrapõe, ele corre risco de ser mal avaliado, né? Então, ele coloca em risco ali a sua situação funcional. E, além disso, isso gera uma imparcialidade, né? Gera uma imparcialidade porque o vínculo temporário, você pode colocar ali determinadas pessoas por um processo seletivo, mas você dá margem para vários locais onde não deveriam ter pessoas que não tivessem esse comprometimento com o Estado, fazendo papel de gestor ali, né? O temporário, junto com a contratação não por concurso, são duas portas para o clientelismo e para a corrupção. Sim. Deixar isso bem claro. E além do próprio, entre aspas, um ciúme, né? Eu estou ali como contrato temporário, eu ganho menos de um servidor efetivo. Exato. E eu estou com o poder ali de avaliar um outro servidor efetivo. Então, é arriscado, né? Então, ele cria essa insegurança com relação à estabilidade. A questão também que traz essa questão de perder o cargo público por órgão colegiado, né? Por um órgão judicial colegiado, você viola o princípio da presunção da inocência, né? E ainda que venha o texto trazer ali uma possibilidade de você ser reintegrado independente de vaga, caso essa decisão seja modificada, e o transtorno emocional e financeiro que esse servidor passou, você não consegue nunca mais, assim, reparar esse dano ao servidor, né? E eu faço analogia à mesma situação da possibilidade de extinguir cargos que possa ter um entendimento que não é mais necessário ou que se tornou obsoleto. Você simplesmente pegar esse servidor estável e desligá-lo do serviço público é completamente desumano. Exato. Porque você tem que trabalhar pensando na eficiência do serviço público. Então, aquele servidor que já tem experiência com o serviço público, que já conhece, por mais que ele esteja fazendo atividade que hoje não existe mais, exercia uma atividade, por que não você, às vezes, utilizar o mecanismo da readaptação funcional, né? A readaptação hoje, ela tem previsão legal para caso de doença, onde o servidor, às vezes, vai fazer uma atividade completamente diferente das atribuições do cargo dele. E porque, ao invés de dispensar esse servidor, onde você devia estar prestigiando, você vai dispensá-lo extinguindo o cargo, né? E ainda que crie depois, porque o texto fala, mas pode ter a criação de um cargo semelhante, e você chama esse servidor de volta, independente de vaga. O estrago está feito.
O estrago está feito, exatamente. Você começou a tocar num ponto, além das mentiras, a gente já começou a desmistificar, mostrar as mentiras da PEC 32 com os ataques aos futuros servidores e com o que pode acontecer no futuro. Mas a doutora Juliana já começou a tocar em outro ponto, que a mentira do Arthur Lira, presidente Arthur Lira, deputado presidente da Câmara, diz que não atinge os servidores atuais, só os futuros. Essa outra mentira é grave e temos inclusive gente aqui, convidado, que escreveu até artigos sobre isso para mostrar essa falácia. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, Fábio. Boa noite, doutora Juliana, doutor Leonel. Um prazer estar aqui mais uma vez no Sinalcast. Ainda mais discutindo um assunto de tamanha relevância e que retorna, vamos dizer, à vida dos semi-mortos, porque a gente chegou... A Alícia Benevides é autora dos artigos, nós vamos mostrar aqui depois, falando exatamente sobre o impacto para os servidores atuais da PEC 32, não é isso, doutora? É isso. A gente vê aí vamos dizer, um moribundo que agora retorna à vida, porque Exato. O Fonacad promoveu o enterro da PEC 32 lá no final de 2021 e agora ela retoma a vida com essa expectativa de votação e reacende a preocupação, a atenção e a necessidade de se combater esse texto. Justamente como o Fábio falou muito bem, quando ela primeiramente foi apresentada lá em setembro de 2020, foi com a falácia de que não atinge os atuais servidores. Inclusive isso estava expresso na exposição de motivos. E ao se estudar justamente cada um dos pontos ali dispostos, viu-se que no texto original diversos pontos atingiam os servidores já em exercício. Um dos principais era a hipótese de perda de cargo, que a doutora Juliana já falou muito bem. As novas formas de perda de cargo, como por desnecessidade ou por se tornar obsoleto, que são critérios extremamente subjetivos, poderiam ser aplicados aos atuais servidores. Uma decisão não transitada em julgado, ou seja, não irrecorrível, mas apenas de um órgão colegiado para poder desligar esse servidor, também seria aplicada. Ou seja, a estabilidade estava sendo colocada ali em risco por uma facilitação do desligamento do atual servidor. Fora isso, que já gerava uma grande preocupação, a gente tinha o corte de algumas parcelas indenizatórias, depois de 2 anos da PEC, algumas parcelas remuneratórias, inclusive como adicionais de substituição, quinquênios que subsistem para alguns servidores estaduais, distritais ou municipais, ou seja, um corte remuneratório poderia advir ali a qualquer momento. E, inclusive, a substituição das funções de confiança e dos cargos em comissão, que tem percentuais de preenchimento de servidores fora da ocupação de cargos efetivos, ou seja, pelo menos a gente tem uma garantia via decreto de que o número mínimo de servidores efetivos tem que ocupar, na verdade, cargos em comissão e funções de confiança, e esses cargos em comissão e funções de confiança seriam substituídos pelas funções de liderança e assessoramento, era o termo usado. Como que seriam eles preenchidos? Com que critérios? A gente tinha aí uma possibilidade de precarização do vínculo ainda maior, fora a contratação dos temporários e os chamados termos de cooperação. Então, os servidores eles estavam sendo severamente atingidos, sim, por o texto inicial. Vários avanços aconteceram à medida que as votações foram avançando e a gente teve pelo menos uma relativa melhora, ou pelo menos o texto está menos pior do que o inicialmente previsto. A gente conseguiu retirar as hipóteses de perda de cargo dos atuais servidores, então para eles prevalecem as hipóteses constitucionais atualmente existentes, insuficiência de desempenho, decisão transitada em julgado, ou seja, a gente pelo menos conseguiu resguardar. Só que prevalece uma questão que precisa ser analisada, que a doutora Juliana trouxe muito bem. A questão da flexibilização da contratação vai impactar de forma muito direta. Eu posso ter um servidor temporário ou um servidor que está ali exercendo um serviço em razão de um termo de cooperação, que a gente também não sabe como vai ser regulamentado, sendo chefe de um servidor efetivo. Como que ele vai avaliar esse servidor efetivo? Então, impacta diretamente na prestação do serviço público, porque o servidor efetivo ele não vai ter como exatamente bem desempenhar as suas funções tendo todas essas limitações. Então, é uma grande falácia que precisa ser combatida de que a reforma não vai atingir os atuais servidores. O texto original, sim, trazia mais prejuízos? Trazia. O texto agora está um pouco mais ameno? Tá. Mas não significa que ele não atinja. Então,
os atuais servidores precisam ir em frente e combater todas as perdas que vão acontecer com a aprovação desse possível texto, e que a gente espera falar aprovação, mas espero que não haja aprovação de forma alguma. Claro, nosso interesse é combater esse texto e enterrá-lo de vez, não é isso? E para falar a parte de onde está essa PEC 32, mais ou menos um histórico que a gente já fez, eu vou trazer o nosso amigo Leonel, né? Boa noite, Leonel. O que acontece? Como a doutora Larissa falou, a PEC, a gente em 2021 chegou a comemorar que ela não tinha sido enterrada de vez, mas o Congresso desistiu de votar porque viu que não tinha votos em 2021 e ao final do ano comemoramos isso e ela ficou quieta num canto. Mas acontece que agora, em 2023, voltou o assunto, mas é bom lembrar que no primeiro semestre, nós, servidores públicos federais, vocês lembram, a gente teve o reajuste de 9%. Quando nós assinamos aquele termo de acordo, o governo, naquele termo de acordo, além dos 9%, colocou que iria se comprometer com o encerramento da PEC 32. Mas parece que o presidente da Câmara, Arthur Lira, pensa o contrário. E aí, Leonel, tudo bem? Como é que está a PEC? Ela está lá, ela pode simplesmente ser tirada ou não, e para tirar, o que precisa fazer? Como é que está a perspectiva disso? Boa noite, prazer tê-lo conosco. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutoras, Larissa, Juliana. Um prazer estar aqui no Sinalcast. Deixo um abraço aí para todos aí do Sinal. Fábio, bom, respondendo a sua pergunta, a PEC 32 ela já passou por 2 estágios de votação na Câmara dos Deputados. Ela teve a sua... Comissão Especial. Exato. Ela teve a sua constitucionalidade aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania e também pela Comissão Especial, que foi a comissão responsável por avaliar o mérito da proposta. As alterações que a doutora trouxe foram feitas em grande sentido na Comissão Especial. Qual é o próximo passo? Ela aguarda ser inserida na ordem do dia do plenário da Câmara. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa de um quórum alto, digamos assim, de apreciação. Dos 513, pelo menos 308 deputados precisam aprová-la, dar ali a sua digital para que ela avance. Então ela aguarda, ela está numa das gavetas, por assim dizer, da mesa da Câmara dos Deputados, do presidente. É importante, você fez menção ao presidente Arthur Lira, é importante deixar claro que o poder de pauta, quem controla a pauta de votações é o presidente da casa, juntamente com o colégio de líderes partidários. Cada partido tem seu líder, a gente tem ali na Câmara a montagem de blocos partidários também, mas ela aguarda um bom momento, na perspectiva do presidente Arthur Lira, para ser colocada, para ser apreciada ali pelos colegas deputados. Depois, em caso de aprovação, ela vai ao Senado Federal ainda, até importante trazer esse passo, não se acabam as esperanças na Câmara, ela vai ao Senado. No Senado ela precisa passar pela CCJ do Senado e depois ao plenário, também com quórum alto de apreciação. Bom da gente lembrar que na Câmara ela precisa de, no mínimo, 308 votos para ser aprovada, de um total de 513. É um quórum de 3/5. Isso. E o que a gente tem a impressão, e eu te insisto na pergunta, o Arthur Lira hoje não tem 308 votos. Acho que é importante a gente trazer um panorama, Fábio, do que foi essa proposta, a PEC 32, ela é de 2020. Ou seja, ela foi gestada e, assim, florescida, por assim dizer, no governo anterior, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. De lá para cá, de 2020 para cá, nós tivemos uma eleição presidencial em que nós elegemos uma eleição geral, não só presidencial, nós elegemos deputados, senadores e também o presidente da República. Ou seja, o governo mudou. Nós tínhamos um governo ali muito mais próximo nessa perspectiva de administração pública do liberalismo. Hoje nós temos um governo de centro-esquerda, ali um pouco mais estatal, que reconhece a importância, o peso do Estado brasileiro, vamos dizer assim. Então muita coisa mudou. Então o que a gente tem agora é uma perspectiva de que este governo que aí está, e aí você trouxe muito bem a assinatura que foi feita, o termo, né, o acordo que vocês construíram, junto com as categorias dos servidores públicos, não tem tanto interesse nessa proposta. É evidente que o presidente da Câmara já demonstrou a necessidade de aprová-la, do ponto de vista dele. Ele está acompanhado de uma série de frentes parlamentares ali, mais ligados ao liberalismo, mas é importante, o que eu estou trazendo esse contexto? Nós brasileiros, a maioria dos brasileiros, elegemos um governo executivo, um poder executivo de centro-esquerda, mas ao mesmo tempo nós elegemos deputados e senadores muito próximos ali do liberalismo, ali do que se diz centro-direita. Então nós temos um problema aí.
O executivo é mais estatal, é mais estatista, e o legislativo não tanto. Então, esses embates eles ocorrerão mais dia, menos dia. E isso recai, sobretudo, na PEC 32. E aí o que a gente tem que lembrar? Hoje, a PEC está lá, já passou nas 2 casas do Congresso e está pronta para ir para plenário. Para o Arthur Lira aprovar, ele tem que ter no mínimo 318 votos. Isso é muito difícil. Contudo, para o governo tirar, ele teria que apresentar um requerimento, esse requerimento teria que ser aprovado por maioria simples dos deputados, o que também não é uma tarefa fácil, não é isso? O peso político de o governo apresentar uma retirada de uma proposta como essa, e aí é preciso que se diga, nós temos hoje um governo de coalizão, o presidente Lula não tem a maioria do Congresso, ou seja, ele precisa construir acordos ali com os demais partidos. Aí eu cito a participação recente do Partido Progressistas, que é o partido do presidente Arthur Lira, hoje detém o Ministério dos Esportes, com o ex-deputado e hoje ministro André Fufuca. Você tem ali o Ministério de Portos e Aeroportos com os republicanos, na figura do deputado Silvio Costa Filho. Então você tem um governo de colcha de retalhos. Exato. Este governo, para ele, é muito difícil e é muito dispendioso do ponto de vista de energia política, de retirar uma proposta, mesmo que gestada num governo anterior. A justificativa estaria posta. Presidente Lira, essa proposta não tem a anuência do nosso governo. Nós estamos no governo agora. Essa é uma proposta de um governo anterior. O recado das urnas foi dado. Então, assim, nós temos hoje um novo momento no país. Ocorre que as decisões no Legislativo, elas são um pouco mais demoradas e envolvem um colegiado, não é uma decisão monocrática, por assim dizer. Então, acho que há essa dificuldade. Mas, de fato, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o presidente da Câmara e os demais líderes ainda não têm esse número de votos para aprovação dessa proposta. Não bastam esse quórum mínimo, ele precisa de ter pelo menos uma margem ali razoável, porque você tem ali dissidências. Licença saúde, perfeito. E é importante, o governo, o Poder Executivo tem ferramentas e instrumentos para ter o mínimo ali de controle de agenda. Emendas parlamentares são as mais conhecidas do grande público, mas não apenas isso, ferramentas ali infraconstitucionais que podem ser colocadas sobre a mesa, construção de acordos políticos. Então eu acho que, dito tudo isso, o governo não é simpático, este governo que aí está, não é simpático a esta proposta, mas, ao mesmo tempo, você tem aí um déficit fiscal muito alto, muito elevado, já trazido pelo ministro Haddad, que ele prometeu zerar. É uma promessa do ministro, e você tem um pacote que foi encaminhado recentemente ao Congresso de medidas que vêm a questão do Estado brasileiro, das receitas, mais pela ótica da receita, ou seja, você taxa ali fundos exclusivos de investimento, você traz ali projetos de lei que tratam do fim da JCP, você teve agora recentemente a aprovação do projeto do retorno de voto de qualidade do CARF, que dá ao governo uma certa manobra fiscal. Mas o que muitos parlamentares criticam na Câmara e no Senado é o seguinte: olha, ok, o governo mandou uma série de medidas sobre a receita, nós precisamos também tratar das despesas. Então, alguma reforma, Fábio, já adiantando aqui um pouco o assunto, alguma reforma neste governo virá. Não acredito que será uma reforma tão dura, tão vista assim sob o ponto de vista quase que da privatização do Estado brasileiro, como foi a PEC 32. Mas alguma reforma virá. Mas isso era que eu ia complementar, aproveitar, se você me permite, Fábio. Me veio uma questão, assim, para tirar dúvida com o Leonel. Existe um prazo de validade para apreciação da PEC? Ela já ultrapassou uma legislatura. A gente sabe que algumas proposições legislativas, quando há mudança de legislatura, pode ter até um arquivamento automático. A PEC valeria ad eterno até ser apreciada ou retirada? Ou se ela ultrapassar um número de legislaturas, ela pode ser arquivada? É uma excelente pergunta. Houve uma alteração no regimento da Câmara recentemente, promovida pelo presidente Arthur Lira, que previa algumas legislaturas. O valor exato não são 4 ou 5. Talvez, depende muito, porque a gente está num período de transição ainda. A gente tem PECs ali de 2006 que ainda estão valendo, mas a partir da reforma que ocorreu no início deste ano, começa-se a cortar essas PECs de acordo com as legislaturas. Como é uma PEC de 2020, ela ainda tem aí algum caminho a percorrer. Não será nesta nem na próxima, mas ela tem uma validade ainda de pelo menos mais 2 legislaturas. Eu posso adiantar para vocês que sim. Então, no Senado, por exemplo, não. No Senado, 2 legislaturas, ela é arquivada em definitivo. Como é uma PEC de origem do Executivo, ela começa pela Câmara. Então, as regras são um pouco diferentes, certo?
E o que acontece hoje? Você vai lembrar, você que leu o J-Info, o Globo e outros jornais, o ministro Esther Dweck falou que vai discutir uma reforma e vai trazer propostas. Então é bem daquilo que a gente está falando. O governo, para não simplesmente dizer sou contra a PEC 32, vai dizer, não, nós temos um projeto específico de reforma, nós vamos tocar em pontos que não necessariamente precisam de emenda constitucional, portanto a nossa reforma é uma agenda diferente e nós estamos dispostos ao debate. Então o que a gente tem hoje? O governo não quer tentar pegar a PEC 32, apresentar um requerimento para tirá-la, e nem o Arthur Lira quer tentar colocar isso já imediatamente para votação, porque sabe que ele não tem 308 votos. Então fica essa situação ambígua, e o que a gente vê hoje, o ministro Esther Dweck e o governo debatendo propostas, inclusive o Fonacat, como todos sabem, a gente divulgou, já fez 2 sessões de debate e vai fazer uma terceira agora, dia 17 de outubro, em relação a isso, reforma administrativa, caminhos, e são 2 projetos antagônicos que estão sendo colocados em disputa. O ministro Esther Dweck e o governo falam em uma agenda diferenciada de reforma, mudança nas estruturas de carreiras, alguma questão em relação à avaliação de desempenho, digitalização e outras questões, e o Arthur Lira e a direita trazem a questão da PEC 32. Então esse é o embate que temos atualmente acontecendo, não é isso? É mais ou menos isso mesmo. Acho que é isso que eu acabei de... Você trouxe muito bem. A gente tem 2 lados ali que vão disputar E assim, a construção, ela é política, ela é de fato uma construção. Acho que no final das contas não vai ficar nem tão ruim assim para os servidores, mas a bancada assim, ideológica que domina o Congresso também não vai deixar algumas coisas para trás. Mas como eu falei, acho que o governo estando contra essa PEC já é um ganho significativo, porque como eu disse, ele tem ferramentas para você poder barrar esse tipo de iniciativa. E por que eu trouxe essa colocação, Leonel? Porque é o seguinte, você tem um lado atacando a PEC 32, concordamos com isso, tal, tudo, e a governo agora propondo algumas ideias e tal, mas vocês veem que nesse debate falta muito debate de mérito, porque tem muita camuflagem nisso. Como a gente colocou no início, e a doutora Juliana complementou bem, quem defende a PEC 32 promete uma coisa e entrega outra. Então o debate é camuflado. Não se debate o mérito. Quem defendeu a PEC 32 defende a digitalização no serviço público e transparência. E na realidade, nada disso precisava de PEC, de emenda constitucional. E inclusive você vê Arthur Lira defendendo uma transparência maior, sendo que ele era o pai do orçamento secreto. Então quer dizer, são coisas que não batem. E o governo fala em fazer a reforma, mas ainda não apresentou um projeto. Então ele está em debate. O que está faltando, já que colocou no debate, é debater o mérito. E eu acho que é importante a gente passar agora que o colega já está esclarecido sobre a PEC 32, a gente avançar um pouco nesse debate do que seria importante para o Brasil, né, em termos de reforma. Primeiro a gente vai voltar no assunto que eu trouxe no início, que é a questão das falácias. Uma das falácias que o pessoal sempre diz, e muito está na PEC 32, qualquer prática da iniciativa privada pode ser trazida sem problemas, sem reflexão, de forma acrítica para o setor público. Isso é falso. Né, doutora Juliana? O que você pensa a respeito? Exato, assim, qualquer prática da iniciativa privada não pode ser trazida por servidor público, até porque a principal diferença entre a iniciativa privada e o serviço público é a questão de visar o lucro, né? Então, assim, a impressão, assim, falando ainda da reforma, a partir do momento que ele traz ali a possibilidade de vínculos temporários, acordo de cooperação, a impressão que dá é que eles querem fazer a gestão de contratos e não gestão de pessoas, né? Onde hoje um dos problemas grandes que está no serviço público é a falta de gestão de pessoas, né? A falta de desenvolvimento, a falta até do desempenho do servidor para que ele possa prestar o melhor serviço para a sociedade, para a população. Então, assim, agora, algumas questões, algumas práticas da iniciativa privada podem ser utilizadas no serviço público? Pode. Por exemplo, a iniciativa privada, ela visa a economicidade, a redução de gastos, de prejuízos. Então, ela tem essa visão e existe muitos estudos para você aplicar isso, que poderia aplicar no Estado, né? A própria gestão de pessoas. A iniciativa privada, ela quer o quê? Colocar os melhores profissionais para exercer o melhor trabalho, mas
mas ele quer sempre visar o lucro. Então, você pode economizar determinada prestação de serviço, por exemplo, na saúde. Você não tem como economizar na saúde. Você precisa de profissionais qualificados. Você não pode pegar 5 profissionais com expertise, 5 médicos especialistas e colocar médicos recém-formados que são mais baratos no serviço público. Você tem que prestar o serviço. O serviço público é o quê? É fazer chegar até a sociedade, até a população, os serviços essenciais que o Estado teria que estar ali cumprindo, né? Então, você não pode simplesmente ter esse olhar de visar lucro, esse olhar de estar sempre fomentando ali, eu vou economizar nisso aqui, usar, por exemplo, um outro exemplo até na saúde, eu vou usar materiais mais baratos para economizar. E vou prestar um serviço, mais ou menos, afinal, não vai ter eficiência, né? Você afasta, você viola o princípio da eficiência do serviço público. Ou seja, pode ser que alguma prática, se estudada, analisada e adaptada, pode ser bem-vinda, né? Sim. Ninguém quer fechar os olhos para a realidade e para o futuro, mas não é pegar qualquer coisa e trazer com um discurso falso de que tudo que é bom na iniciativa privada é bom para o setor público. Até, por exemplo, a produtividade, a forma, os estudos que trabalham a questão de você mensurar ali a produtividade, de você colocar metas na iniciativa privada, se usa muito isso. Isso pode ser aplicado no serviço público, né? Precisa de PEC para isso? Precisa de emenda constitucional para isso? Não precisa. Você pode regulamentar isso por lei complementar. Então, em alguns casos até lei ordinária. Sim. Então, exceto assim, órgãos que pode explorar essa atividade econômica, né, que em tese teria que visar lucro, no restante dos serviços que são prestados pelo Estado, ele não pode visar lucro, né? Então, ele tem que prestar o melhor serviço possível, com eficiência e também ter esse olhar de gestão das pessoas, porque não adianta você investir, às vezes, numa estrutura e você não investir no seu servidor, na capacitação, em fomentar o servidor para que ele possa prestar o melhor serviço. Perfeito. Então, tem que ter muita cautela e a gente vê que tem esse lado, né? Assim, a PEC traz a impressão de que eles querem facilitar contratos, privatizar, e eles vão precarizar o serviço público. Precarizando a contratação, o vínculo, vai precarizar todo o serviço. Perfeito, é verdade. Então tem que ter muita cautela aí. Com certeza. Outra coisa, né, doutora Larissa, que o pessoal fala, que é uma falácia, é que qualquer prática, sem cuidado, sem reflexão, de que venha de outro país, pode ser trazida sem problemas para o Brasil. E aqui eu lembro de que no passado o pessoal falava muito assim, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então a gente já viu no Brasil muita coisa nesse sentido. E isso é falso. Nada que você não tenha uma crítica, uma análise antes para ver se cabe ou não, é devido. O que você acha, doutora? Seria tão bom se isso fosse verdade, né? Eu acho que a gente teria solução de tantos problemas. Afinal, o Brasil é uma nação jovem, a gente conta aí com 500 e poucos anos, comparado, obviamente, a países como Estados Unidos, países europeus, que têm ainda muito mais anos de história. Seria muito bom se a gente pudesse simplesmente importar as práticas que ali deram certo, evitar as práticas que ali deram errado, e acho que a coisa no Brasil, juntando o melhor de tudo, ia ser assim, o melhor país do mundo para a gente viver. Falar é fácil. Fácil, seria muito fácil, mas infelizmente não. A gente tem diferenças de cultura, de comportamentos, de legislações, que deram certo aqui. Cada pessoa é uma pessoa, cada história é sua história. Então, assim, não tem como a gente pegar uma solução pré-pronta e simplesmente aplicar. Pegar melhores modelos, melhores práticas, sempre se vai tentar. Tanto a gente pega de fora, como o Brasil vende soluções. E eu acho que uma das principais soluções que é modelo do Brasil lá fora é a utilização da urna eletrônica. Claro. Porque às vezes a gente impressa as urnas eletrônicas. A gente vai pegar uma eleição norte-americana, são horas contabilizando cédulas e mais cédulas, depois que terminou tudo, conta tudo de novo, porque alguém impugnou ali o resultado. Então, assim, que bom seria se isso fosse verdade, mas a gente tem culturas, a gente tem mentalidades diferentes e a gente tem legislações que se desenvolveram de forma diversa dentro do Brasil e que pressupõem uma diferença de tratamento. Então, assim, tanto é que as convenções internacionais, eu trago como exemplo as convenções da OIT, um grande debate agora é a Convenção 151, que traz a negociação coletiva por âmbito do serviço público, traz parâmetros, traz orientações mais genéricas que devem ser implementadas de acordo com as características de cada país. Então, um determinado país como o Brasil, quando é signatário de uma convenção internacional como essa, não tem uma legislação pré-pronta para ser implementada no Brasil simplesmente porque ele concorda com aquelas disposições. Ele tem que trazer regulamentações internas para aplicar
as disposições que são genéricas. Então está aí o embate que a gente está vivenciando agora. A negociação coletiva no âmbito público. Sim, mas como que isso acontece? No âmbito privado, a doutora Juliana falou muito bem, a questão é muito diversa, visa-se o lucro. Então a convenção coletiva vai estar ali buscando a melhor forma do empregador ter o maior lucro com o menor custo possível. Então vai-se ali, e muito agora se tem do privilégio do negociado em cima do legislado, justamente querendo se buscar o maior retorno possível. A gente não consegue trazer isso para o cenário público. A gente tem um vínculo estatutário, garantias diferentes. Então, assim, dentro do mesmo país, já não se consegue transferir uma solução de um campo para outro, quiçá de outros países. Então, seria muito fácil, seria muito simples, seria muito bom se isso acontecesse, mas infelizmente não é verdade. E você vê no Brasil, por exemplo, o caso do Banco Central mesmo, o Pix, é um sucesso. Sucesso reconhecido, ganha prêmios. Vários outros produtos do banco e de outras empresas do Brasil, de instituições de pesquisa do Brasil. Eu acho também, eu pergunto se você concorda com isso, tem setores no Brasil que ainda tem aquele complexo de vira-lata. Não, a nossa gestão pública tudo é ruim e tudo de fora é melhor. E não é verdade. Está aí o Pix e tem outros exemplos para mostrar que o Estado brasileiro funciona em vários casos, você tem bons exemplos, boas práticas, né? Lógico, sempre tem algo para melhorar, mas também não dá para ter esse complexo de vira-lata que tudo no Brasil é ruim. Não, tem muita coisa boa e a gente tem disposição de melhorar, não é isso? Exatamente. Se a gente pega os números da ENAP, que faz o levantamento da formação de servidores públicos, a formação, graus de estudo do servidor ao longo dos anos aumentou sensivelmente. Então tem servidores com mestrado, doutorado, servidores que vão para fora se especializar, voltam porque a administração pública, eu falo, estimula isso, tanto pela concessão de licenças remuneradas, e o servidor, quando volta da licença remunerada, ele tem que comprovar a formação que atingiu, sob pena de ter que devolver todo o recurso público, ou seja, há um grande estímulo. A formação de escolas públicas, como a própria ANAP, para o desenvolvimento do servidor público, o estímulo à realização de cursos de especialização para que haja pagamento de gratificação e até progressão na carreira, ou seja, a administração estimula o desenvolvimento do seu servidor. E daí a necessidade de uma reforma administrativa para prender e estimular que esse servidor fique na administração pública. Perfeito. Porque também são muitos os casos de servidores extremamente qualificados, extremamente comprometidos, que não têm a devida valorização no serviço público, recebem uma proposta no âmbito privado e pedem exoneração. Na época dos nossos pais, um servidor público pedir exoneração era absurdo. Como é que você vai sair do serviço público? Você tem grandes salários, você tem garantias, aposentadoria, estabilidade. Era uma loucura quando alguém falava. Acho que assim, a gente não consegue nem lembrar alguém que pediu exoneração do serviço público. Agora, hoje, infelizmente, é comum. É muito comum. É muito comum. É esse tipo de reforma que a gente tem que fazer. Valorizar o servidor público para que ele fique e preste um bom serviço para a população, para que o Brasil assim que vai se desenvolver. Perfeito. E outra falácia, né? Eu vou agora perguntar isso para o Leonel, é o cara que eu sei que conhece desse assunto, e é uma coisa que talvez seja a falácia que você, que está nos ouvindo, mais já tenha ouvido, e é um negócio que a gente considera um absurdo, que o Estado brasileiro é inchado e a solução é Estado mínimo. Primeiro, sobre essa questão, eu quero lembrar, quem tiver interesse, por favor, entrar no site do Fonacat, é fonacat.org.br, e clicar em publicações. A gente tem lá vários cadernos do Fonacat. Fonacat é o Fórum das Carreiras de Estado do qual o Sinal faz parte. Lá você tem vários estudos mostrando a relação dos salários com o PIB do Brasil, a comparação do número de servidores do Brasil com outros países. Então você tem todos os dados que mostram que o Brasil não tem essa questão de inchaço e que muito do que é dito nesse assunto é falácia. Mas vamos ouvir alguém que entende bastante do assunto, né, Leonel? Olha, Fábio, assim, até pegando um gancho com o que a doutora falou, é porque, assim, eu vou chegar na questão do Estado mínimo. É muito fácil você vender a ideia de que o servidor público é aquele ou aquela senhorzinho, senhorinha que vai ficar num lugar sem acesso à tecnologia, que está ali só para procrastinar, e não é nada disso. A doutora trouxe muito bem, nós temos um servidor público cada vez mais qualificado, e o Brasil tem menos servidores do que precisaria. Então, assim, para dar conta olha o tamanho do nosso país, olha o tamanho das nossas regiões, o tamanho dos desafios que nós temos. Vou citar um exemplo que está muito latente na mente das pessoas. A pandemia. Não fosse o Estado brasileiro, seus servidores, com as suas garantias constitucionais e legais de estabilidade, nós não teríamos feito
o básico que foi feito. E olha quantas vidas nós perdemos. Excelente exemplo. Então, assim, não fosse a coragem, e eu não digo assim, é claro que o pessoal da saúde, sobretudo, mas a coragem de servidores também, vamos dizer assim, do topo da carreira, do pessoal do Itamaraty, por exemplo, evitou uma série de coisas, de situações que deixariam o Brasil perante a comunidade internacional numa saia justa, por assim dizer. Olha os avanços que nós tivemos, vamos citar aí o Banco Central também, com o Pix. Exatamente. Então você ampliou o acesso das pessoas a uma rede enfim, uma rede bancária, queira chamar como for. Essas conquistas são conquistas vindas do Estado brasileiro através dos seus servidores. Porque o Pix, você sabe muito bem, foi gestado por servidores de carreira do Banco Central. Durante a pandemia. Exatamente. Então, assim, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que o Brasil, ele precisa não de um Estado mínimo, ele precisa de um Estado necessário. O que é o Estado necessário? Aquele que dê conta das demandas que são diárias e cada vez mais desafiadoras no ambiente digital que a gente está envolvido, de dar conta das demandas da sociedade, das políticas públicas. Você tem que entregar políticas públicas de qualidade. Imagina o Brasil sem o SUS enfrentando a pandemia. A gente não estaria falando em milhares de mortes, a gente estaria falando em milhões de mortes. E esse é um exemplo que a gente quer que as pessoas pensem. Além do Pix, imagina o Brasil sem a rede de médicos públicos do SUS. O que é ser o Brasil na pandemia? Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o ponto é exatamente esse, assim. Então, voltando à questão da PEC 32, ela parte de pressupostos que são completamente falsos, que é o privado se sobrepõe ao público, é uma lógica ali fiscalista e privatista do serviço público, que em nada ajuda o Brasil. Eu acho que a gente precisa de um Estado eficiente e um Estado que seja necessário. Mas o Estado eficiente não significaria diminuir gastos ali com o servidor? Não necessariamente. Não necessariamente. Aliás, muito pelo contrário. Por que você não investe no servidor para que ele não saia do serviço público e preste para você um serviço de mais qualidade e evite que ele vá ali para uma iniciativa privada? Então, eu acho que tudo perpassa sobre isso aí. Vou voltar a lembrar, você que quer ter acesso a mais informações, www.fonacat.org.br. Assim que abrir a tela, você vai no canto superior direito, tem publicações. Você tem vários artigos do Fonacat, fórum do qual o Sinal faz parte, com excelentes sugestões para a melhoria do Estado brasileiro, excelentes sugestões para a reforma, em contraponto a esse modelo falacioso da PEC 32. E além disso, nós temos as ideias dos nossos convidados, que estão trazendo ainda mais sugestões para a gente discutir. Lembrar um pouquinho do que no Brasil, né, doutora Larissa, a gente tinha, primeiro o marco de reforma assim, maior no Estado foi no governo Vargas, que foi a criação do DASP, né, Departamento de Administração do Serviço Público. Então criaram o DASP para tentar, você saía de uma época de uma república velha, passou para um Estado novo e tentou criar algo para padronizar e desenvolver, junto com o projeto de desenvolvimento do país, o DASP trazia algumas regras para concursos, contratações, etc. Era o início. Um outro marco que a gente tem, acho que a doutora Juliana vai lembrar, é o decreto 267, que é sempre citado por aí, que foi criado pelo governo militar. Ele avançava também algumas padronizações, algumas uma burocracia no sentido Weber, no sentido weberiano da palavra, e trazia uma burocracia para ampliar um pouco a função do Estado e junto também com o Projeto Nacional Desenvolvimentista, que é o dos militares. Lógico, tinha a questão do autoritarismo e tudo, porém tinha esse projeto. Né? Outro marco que tem, lógico, Constituição Cidadã. Em 88 você tem um projeto que vai em combate à questão do regime militar, ele vai trazer garantias, seguranças, vai trazer mais forte a questão da defesa do setor público, né, a descentralização do sistema de saúde, as garantias para os servidores, as garantias para o cidadão, etc. E, por fim, com base naquilo que acho que surgiu na Inglaterra de Thatcher e em alguns países da Europa, o tal do New Public Management. Lembra disso? O New Public Management veio e Fernando Henrique Cardoso fez algo parecido com a criação do MAR, o Ministério lá da Reforma de Estado, e trouxe um projeto. São os 4 grandes marcos que a gente vê na literatura, né? Na literatura sobre o assunto no Brasil, esses são os 4 grandes marcos. E de lá para cá, parece que com a PEC 32 estão tentando trazer uma mudança mais forte, mas como já combatemos aqui, essa PEC 32 não nos atende. Mas a gente tem que pensar, então o que atenderia, né? Doutora Juliana, por exemplo, eu tenho certeza que você já trabalhou com o assunto, conhece o assunto, estudou e tem boas propostas para o Brasil. O que você nos conta?
Olha, que nem a doutora Larissa falou, não tem um modelo, né? Se tivesse um modelo seria fácil. Aplica, vai dar tudo certo, né? Bolo, né? Exato. Mas, assim, uma das críticas nessa PEC é que a proposta veio com a propaganda de que vamos reduzir gastos, né? Vamos reduzir pessoal e reduzir gastos. Mas, na verdade, a PEC, em nenhum momento, ela trabalhou a questão dos supersalários, dos penduricalhos que algumas carreiras privilegiadas tem, né? Então, assim, a grande massa dos servidores públicos não ganham um salário alto, né? E existem carreiras privilegiadas que têm super salários. Então, eu acho que, assim, o que tem que trabalhar, o que a PEC não trabalhou, de fato, é resolver esse problema da discrepância remuneratória. Você tem muitas dessas discrepâncias no legislativo, da qual o senhor Arthur Lira faz parte. Sim, exatamente. E assim, por mais que você tem um teto, só que existe hoje a burla esse teto, né? Então, algumas carreiras próprias, né, algumas carreiras até típicas aí de estados, elas têm uma regulamentação própria onde cria-se ali alguns mecanismos, algumas gratificações, alguns abonos que, por ter natureza indenizatória, não aplica o teto remuneratório, né? Então, assim, a pessoa acaba recebendo valores superiores ao teto. Então, esses supersalários, em momento algum, está na PEC, né? Não tem nada trabalhando essa questão de estar regulamentando o próprio teto remuneratório, né? Então, isso seria um desafio muito grande. A PEC traz muito pelo contrário, ela quer restringir direitos, né? Quer tirar ali algumas verbas, principalmente de servidores que recebem pouco, que necessitam, às vezes, de uma verba relacionada ao tempo, de gratificações ali, de indenizações adicionais em razão da atividade que ele está exercendo. Outra questão que seria talvez interessante, que necessita melhoria na avaliação de desempenho, que não precisa de PEC para isso, basta uma lei complementar para regulamentar. A gestão de pessoas, fomentar, que a doutora Larissa falou, de fato temos muitos servidores muito qualificados, mas são mal aproveitados, né? Então, por que não, às vezes, um servidor muito qualificado que está ocioso em determinado órgão que ele trabalha, por que ele não pode ser remanejado para um outro órgão que necessita daquele servidor com aquelas qualificações? Sendo que, às vezes, são órgãos que o fundo é o mesmo. O fundo é o Tesouro Nacional que paga aquele servidor. Mas, por ser de um órgão e por ser de outro, não pode. Né, tem que ser cedido, com ônus para o outro, sendo que sai da mesma conta, né? Então, esses servidores, conforme a doutora Larissa mesmo falou, eles são desestimulados. Então, se você, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar essa questão do supersalário, mas também você não pode sair tirando tudo, porque qual vai ser a vontade daquele servidor de permanecer no serviço público, né? Um servidor super qualificado, ele às vezes alcança o topo da carreira em 10 anos. Se ele não tiver um estímulo ali para continuar, vai perder ele para a iniciativa privada, né? Que vai pagar muito mais. Então, é um trabalho complicado, que merece muito estudo e muita atenção, porque você tem que olhar todo o estado brasileiro. A realidade dos municípios é completamente diferente da realidade dos estados e daqui da própria União, né? A realidade do judiciário é completamente diferente da realidade do executivo. E a impressão que traz é que a PEC está querendo atacar apenas o executivo, né? E não está atacando. Uma sugestão que eu penso, até efeito prático, doutora Larissa, que tem filho, por exemplo, padronização de horário de trabalho. Hoje você tem, por exemplo, aqui no Distrito Federal, posto de saúde, que abre às 7, fecha no horário de almoço, 4 horas da tarde já está fechando o expediente. Que trabalhador que tem filho, que consegue levar um filho para vacinar no horário do trabalho, né? Você tem que faltar o trabalho para levar. Então, isso é eficiente? É uma prestação eficiente do serviço público? Funciona aos sábados? Não. Então, uma pessoa que tem filho para vacinar, você não tem disponibilidade, você não tem eficiência ali na prestação do serviço público, que é vacinar uma criança. Então, tem vários órgãos que têm um horário de trabalho que, às vezes, não tem público, né? Então, isso talvez é uma economia que o Estado faz. Vamos colocar para atender a população. Você está trazendo um elemento central para a discussão, que é a questão da gestão, né? E se for parar para pensar, muitos desses gestores estão sendo indicados por políticos, tipo do Centrão, Arthur Lira e tal, e não tem essa preparação, essa vocação. Outro exemplo que eu posso te falar dentro dessa linha que você falou, por que não aproveitar esses profissionais qualificados e as escolas como a ENAP, que a doutora Larissa falou, e ampliar a capacitação para estados e municípios, por exemplo? Há um sucateamento hoje das escolas de governo, você não acha? Sim, com certeza. E tem que levar, a realidade é diferente. Por exemplo, assim, tem municípios que tem muito servidor público e às vezes você não consegue nem engrenar ali a economia daquele município com outras demandas, porque o forte ali
ele é o servidor público e ele ganha pouco, né? É uma outra questão relacionada, é a questão de você vincular os salários, né? A partir do momento que você vincula ao teto do Supremo, você faz um efeito cadeia, porque o município, às vezes, ele não tem condições de suportar o aumento que outras, o governador, secretário de Estado vai ter. Então, isso também deveria ser pensado. Por que não desvincular? Se você não pode indexar, por exemplo, o salário mínimo, a Constituição veda qualquer indexação ao salário mínimo, por que não vedar também a indexação ao salário do ministro do Supremo? Porque você cria ali um limite. Porque a partir do momento que aumenta esse salário, você vai criando ali uma possibilidade de um aumento em cadeia, né? E às vezes os estados não conseguem suportar esse gasto, né? Então são vários pontos que tem que ser pensado, essa avaliação de desempenho mesmo, meta, hoje em dia que existe o teletrabalho, vários órgãos estão adaptando ao teletrabalho. Às vezes é muito mais produtivo você ter o teletrabalho, mas você tem que ter muito bem estabelecido a forma que você vai avaliar essa produtividade, as metas que deverão ser cumpridas. E aí você coloca ali uma chefia que tem um vínculo temporário. Exato. Vai ter uma boa gestão, né? Vai conseguir avaliar. Não foi preparado, às vezes a pessoa desqualificada, que está ali só preenchendo o número, né? Então, são várias situações que você tem que estudar a realidade de todo o país. O exemplo né? que você traz não é muito caro, inclusive você que está nos ouvindo sabe, o Banco Central é referência no setor público federal na questão do teletrabalho. Nós temos o programa de gestão de desempenho, nossa prática está sendo muito eficaz, né? Como a gente vinha falando aqui na época da pandemia, fizemos o PIX, fizemos o Open Finance, a Sistema de Valores a Receber e outros produtos, agora estamos caminhando para o DREX e outras medidas, e dentro do teletrabalho com programa de gestão de desempenho. Então, são modelos que podem ser aplicados e, novamente, nós estamos falando em gestão. E nisso, a PEC 32 não toca, o senhor Arthur Lira não fala. Só me permite, ela falou do teletrabalho, e assim, se a gente for parar, é menos oneroso para a administração pública. Sim. O teletrabalho. Já que o ponto é você combater assim, o inchaço da máquina, como chamam, ou assim, gastar menos, o teletrabalho é uma alternativa. É muito viável e, enfim, que foi impulsionado por uma razão ruim, que foi a pandemia. Infelizmente, nós passamos por isso e o teletrabalho hoje é uma realidade muito em função disso, mas é menos oneroso para a administração pública. E a doutora trouxe um ponto em relação lá atrás, que ela resgatou agora, que é a questão da chefia ser alguém ali de fora da carreira, que não tem estabilidade. Você está retrocedendo, porque você acabou de citar o marco da Era Vargas, que é justamente para você trazer um aspecto menos patrimonialista. Você retrocede nisso, você permite um patrimonialismo de pessoas que podem entrar na administração pública apadrinhados de A, B ou C. Então é um retrocesso muito grande, que a gente, enfim, espera que não aconteça, que essa PEC não avance, mas o teletrabalho, só queria fazer que a economicidade da administração pública também reside nessas ações, como o teletrabalho. A economia mesmo, em alguns estados até, economizaram muito com o aluguel para determinada função, ou com a implementação do teletrabalho. O custeio da máquina pública. Muito. Então, assim, às vezes você paga o aluguel de um prédio, você consegue colocar aqueles servidores para exercerem o trabalho em teletrabalho, que em muitos casos apresentaram muito mais efetividade, muito mais produtividade. Então, aí você está buscando economia. Agora, no texto que vem a PEC, não está buscando economia, né? Está buscando prejudicar servidor público, retirar direitos. Então, tem que ter esse olhar, definir as carreiras, avaliação de desempenho, a questão de fomentar o servidor a ele se melhorar, né? Buscar o desenvolvimento individual dele para até ser melhor avaliado, ter repercussão financeira com o seu crescimento, né? Porque o servidor precisa ser estimulado, né? E ele precisa ser recompensado também pelo seu esforço. Então, são várias situações que você pode aproveitar. O aproveitamento do servidor público é muito importante, porque temos, de fato, muitos servidores qualificados que, às vezes, por questões pessoais, eles não conseguem ocupar um cargo por questão, às vezes, pessoal, né? Não, eu não gosto daquela pessoa, não vou deixar ele até exercer um cargo comissionado, uma pessoa extremamente qualificada, né? Então, tem que ter esse olhar também na questão do concurso, né? O concurso, ele tem que buscar selecionar bons servidores, né? As pessoas têm que ter... primeiro, a pessoa, quando já se submete a prestar um concurso público, ela está ali já querendo ingressar para poder... Claro, buscando estabilidade, que é um dos chamariz mais fortes que você tem hoje para o estudante ali, um concursado, buscar o serviço público. Mas ele tem que ter uma formação para assumir aquele cargo. Então, você tem que criar mecanismos. Aí, coloca ali um processo simplificado.
É muito complicado. E você também trazer questões de outros, né, de outros países, questões às vezes que envolvem alguma avaliação subjetiva, coloca muito em risco, porque você cria uma discricionariedade que coloca, você fica ali suspeitando, será que de fato é séria? Vai ser uma avaliação de fato séria ou vai ser uma questão de eu colocar os meus ali para assumir aquele concurso, né? É complicado. O que ela fala é muito de gestão, né? E concordamos demais com ela. E por exemplo, se a questão é gestão e você tem gestores, a qualificação, a preparação dos gestores devia ser um ponto fundamental nesse debate. E o que acontece? Cargos comissionados DAS, hoje você não tem exigências, você tem muito DAS que a única exigência é indicação política. E isso o Arthur Lira não toca na PEC 32. E outro caso, a questão do teletrabalho, ele foi implementado por causa da pandemia por resistências culturais. E a pandemia fez com que as resistências culturais, muitas dessas impostas por gestores, só a pandemia fez a ruptura com essa intransigência gerencial e fez a ruptura cultural para que fizesse acontecer. E aí a pergunta, por que não profissionalizar ainda mais, diminuir os cargos em comissão de indicação política e ampliar os critérios de exigência, né? Isso não está na PEC 32. Você não acha que passa por aí a questão de uma gestão mais moderna, uma cultura mais moderna no setor público? Eu acho, Fábio, que assim, pegando um gancho com o que a doutora disse, eu acho que essa PEC, ela tem um problema que ele é a raiz de tudo. Ela passa uma régua, ela uniformiza o Estado brasileiro ou a administração pública brasileira, e aí acho que até por isso mesmo eles quiseram constitucionalizar isso, porque a Constituição não é, e já ficou provado aqui, o caminho mais adequado para se fazer isso. Existem normas infralegais, infraconstitucionais que serviriam muito bem, mas ela passa uma régua para uniformizar um país que tem, dentro do próprio serviço público, realidades distintas. Você tem servidores em regiões de fronteira, em regiões de alta periculosidade. Você tem servidores do Brasil no exterior. Não se pensou nesses servidores quando se propôs essa PEC. Por exemplo, você tem servidores de carreiras que, enfim, aí a gente teria que entrar ali na minudência da história de fato. Não se pensou na realidade que esse servidor atravessa e de todos os poderes, executivo, legislativo. Não se pensou no servidor do menor município brasileiro, por exemplo. Então eu acho que o grande erro dessa PEC é, olha, nós vamos estabelecer um parâmetro que é fiscalista, que a gente precisa cortar gastos de qualquer maneira. E aí nós vamos penalizar o servidor. E aí eu preciso relembrar a fala histórica do ex-ministro Paulo Guedes, que é colocar a granada no bolso do servidor público. Eu acho que o grande interesse dessa PEC era exatamente esse. Armar essa bomba e deixar que ela detonasse no bolso de milhões e milhões de servidores que exercem um papel fundamental para o Estado brasileiro. Você acabou de citar. Não fosse o SUS, os nossos guerreiros do SUS, não fosse a modernização que o Banco Central implementou com o PIX, não fosse uma série de questões, nós não teríamos a qualidade que nós temos no serviço público brasileiro, que hoje muitos discordam, Fábio, mas eu considero o serviço público brasileiro uma referência em qualidade em muitas áreas. E aí você trouxe dois exemplos que eu já citei, saúde e sistema financeiro, por exemplo. Temos certeza disso, inclusive a gente falou, combater esse complexo de vira-lata. O Brasil tem excelentes exemplos, né? E por falar em mudanças, doutora Larissa, que mudanças que você pensa que podem estar, além das que a gente já comentou aqui, para o setor público? Eu acho que o consenso é que mudança é necessária, a reforma ela é necessária. Acho que é importante a gente esclarecer que o servidor público, as entidades que os representam não são contra uma reforma. Somos a favor de uma reforma adequada e somos contra a PEC 32, que não é uma desreforma. Vai piorar e como a gente colocou já ao longo de todo esse Sinalcast, veio um texto em que se privilegia a contratação temporária precária por termos de cooperação e por contratação temporária, que temporária não tem nada que pode chegar a 10 anos, e por um lado vem uma facilitação do desligamento do servidor público, com novos critérios. Basta uma decisão colegiada, não precisa ser uma decisão irrecorrível, vem ao desligamento por cargos obsoletos ou desnecessários, que não tem delimitação do que seria, e eventualmente uma insuficiência de desempenho por 3 avaliações ali ruins do servidor. Isso está muito claro, o retrocesso, o paternalismo que se trouxe de eu vou fragilizar a máquina pública com a falácia de que eu vou tirar a estabilidade, o servidor não vai ficar encostado lá o resto da vida, porque eu demito e contrato uma pessoa muito mais fácil.
Não, o subjetivismo aí vai reinar. A estabilidade é uma garantia de que o servidor ele vai poder atuar de forma isenta, contrariando ou não o seu supervisor, o seu avaliador, o seu superior ali. Então a estabilidade é algo que precisa ser mantido e que pelo menos no texto foi mantido, obviamente, com vários embates em razão das formas de desligamento. Uma PEC não é necessária, já chegamos também a essa conclusão. E o que me vem de mais caro, além das adaptações às mudanças, como a gente também tratou muito bem o PGD, a questão do home office, o trabalho à distância, que foi uma superação cultural, porque se perguntasse lá em 2018, 2019, trabalhar de casa não adianta, não dá certo, a pessoa não vai trabalhar. E a gente viu que teve muito mais rendimento, até em diversos casos, fora economia, de manutenção de prédios, estações de trabalho, e economia até para a própria pessoa, cidadão, servidor público, de não enfrentar um trânsito, de eventualmente resolver uma coisa ali de manhã e focar à tarde, rendendo muito mais. Então essas adequações precisam ser feitas, e a avaliação de desempenho, que é um obstáculo não só na iniciativa pública, mas na iniciativa privada, precisa ser observada, precisa de atenção. Desde o governo FHC, o desligamento do servidor público estável por insuficiência de desempenho está previsto constitucionalmente, mas não foi nunca regulamentado. A partir de uma devida regulamentação, que não vai ser simples, que vai gerar trabalho e que, por mais seja um tópico, avaliação de desempenho, vai envolver uma série de coisas como incentivo, busca por melhoria, busca por eficiência, reconhecimento do servidor e, eventualmente, até desligamento daquele que não se adequou ao serviço público, como a gente tem até o estágio probatório, que no intervalo ali de 2, 3 anos o servidor pode ser desligado. Então, o desempenho precisa da melhor atenção e o desempenho que vai perpassar todas essas mudanças que a gente conversou. Então, a reforma precisa ser feita e o desempenho precisa desse olhar mais apurado. Sim, e a questão, por exemplo, da gestão pública, nós temos que ter uma gestão moderna, a busca por gestores comprometidos por uma gestão moderna, com eficiência e eficácia, ou seja, com excelência, visando, como diz a doutora Juliana, não o lucro, mas visando o bem-estar, o atendimento às demandas da sociedade. Isso deveria ser uma regra, né? E não o atendimento às demandas do centrão ou de qualquer outro segmento político, mas sim as demandas da sociedade brasileira. E a capacitação de gestores e a indicação de gestores com qualidade parece que é fundamental nesse processo, correto? Perfeito, perfeito. A capacitação envolve o desempenho, né? O bom desempenho, a capacitação vai refletir diretamente no desempenho do servidor. Exato. Então tá aí um ponto que vai desdobrar em outros tantos e que vai talvez gerar uma reforma aí necessária e adequada para o que se busca. Exato. É bom a gente falar nisso, porque quando o colega está assistindo em casa, você mas a PEC 32 não atende isso? Não. A questão da gestão pública passa longe da PEC 32. Capacitação de gestores, redução de cargos em comissão de político, indicação de gestores profissionais ou pessoas com habilidades para gestão, nada disso está no texto e não precisa de emenda constitucional. Portanto, está claro que PEC 32, proposta do senhor Arthur Lira, do Centrão e de setores da direita, para desmantelar o Estado, né? Jogando a água, o bebê, a bacia, tudo fora, né? Porque o atendimento ao Estado não pode ser, o Estado tem que ser necessário. O necessário é importante, não é um Estado mínimo. O Estado necessário que atenda a sociedade, o SUS, o Banco Central, a polícia, os professores e outros, né? E a questão da gestão, uma gestão moderna, com a cultura moderna de gestão pública, devia estar presente e não está no debate, e que bom que vocês estão trazendo isso para o debate. Pena, mas encerrando o programa aqui, quero passar para a doutora Juliana para suas considerações finais. Complementando aqui, que até o que você falou, Fábio, precisa dessa capacitação dos líderes, né? Porque não adianta a gente falar só de gestão daquele servidor, sendo que tem uma chefia às vezes incapacitada, né? Para poder fomentar, para poder incentivar, para poder reconhecer o esforço do trabalhador, né? Do servidor público. Então, assim, são pontos muito importantes. E outra questão também é a das carreiras, né? De fato, hoje existem muitas carreiras, às vezes algumas carreiras com atribuições bem semelhantes, e tem que ser remunerado conforme até, às vezes, a complexidade daquele cargo, né? Ocupado pelo servidor. Hoje em dia, você, às vezes, não consegue pessoas para assumir determinados
cargos que são muito complexos, com receio até de depois responder uma improbidade, responder um processo disciplinar, porque a responsabilidade é muito grande, com medo. Primeiro, o salário não compensa, né? A sua remuneração ali não compensa, e aquele servidor fica com receio de colocar o nome ali para assumir algo grande, e não tem incentivo para isso. Então, são servidores capacitados, não querem, colocam servidores que não são capacitados, e o serviço não sai feito da forma correta, né? Da forma buscando, de fato, efetividade, buscando, de fato, que seja prestado da melhor forma possível aquele serviço para a população. Então, tem que ter muito cuidado, o servidor precisa de estabilidade, e isso é uma garantia para que o serviço será feito da melhor forma possível, porque aquele servidor não vai ter medo, né, de ir contra algo que não esteja, que esteja indo contra a lei. Ele não vai ter medo de assumir qualquer posicionamento diante de alguma situação irregular. Então, essa PEC, ela tem que ser repensada, essas mesas de negociações são muito importantes. A esperança é que, de fato, as entidades que representam ali os servidores sejam ouvidas, porque se não tiver esse olhar diferenciado, se de fato, já que o objetivo é reduzir os gastos públicos, se de fato não procurar a fonte, né, onde que pode economizar efetivamente o gasto público, e para poder pegar esse recurso, talvez implementar em algo que vai melhorar ainda mais o serviço público, é uma PEC só para destruir direitos, né? É só para retroceder, é só para prejudicar o servidor, e principalmente aqueles servidores que ganham menos, né? Não está se mexendo no bolso de carreiras privilegiadas, onde de fato tem muitos penduricalhos, né? Que são chamadas aquelas gambiarras, que acabam burlando o teto e recebendo infinitamente superior ao teto. Perfeito. Foi um prazer tê-la aqui conosco, doutora Juliana. Amigo Leonel, suas considerações finais, por favor. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que já foi dito, acho que a exaustão, os pontos principais. Eu acho que a PEC de fato não é o caminho. Uma das alternativas que poderiam ser buscadas também é a diminuição das assimetrias dentro das carreiras, e aí também dentro do judiciário, dentro do executivo. Eu acho que assim, você buscar promover uma equidade ali, o máximo possível daqueles servidores, para que eles que desempenham funções tão relevantes, porque às vezes um servidor, como a doutora colocou, tem uma função muito cara para a administração, ele tem responsabilidades altíssimas e não ganha, ou ganha muito menos do que uma carreira congênere ali, e isso desestimula quem está nessa carreira, e aí você tem aquele efeito cascata. Olha, por que eu vou ficar aqui? Tudo bem, a estabilidade é importante para mim enquanto servidor, mas eu vou receber uma proposta da iniciativa privada sem estabilidade, mas a iniciativa privada me valoriza mais do que eu estou sendo valorizado aqui. Então eu acho que buscar essa equalização dentro das próprias carreiras também é uma alternativa de modernização de uma reforma administrativa que se espera para o Estado brasileiro. Além do que já foi dito, modernização, garantia da estabilidade, evitar que o patrimonialismo reine, para que as interferências políticas que já ocorrem sejam cada vez mais debeladas, que a gente tenha um Estado eficiente e enfim, atento às necessidades da sociedade brasileira. No mais, só agradecer, de fato, e estamos aqui sempre à disposição para debater esses e outros assuntos de interesse dos servidores públicos do nosso Brasil. Obrigado. É um prazer tê-la aqui, querido. Doutora Larissa, suas considerações finais, querida. Bom, acho que fazendo até um trocadilho para ser sucinta e resumir bem essa nossa conversa, foi extremamente gratificante, rica, e que pôde trazer, eu espero, vários esclarecimentos sobre a PEC 32. A PEC 32 é inchada. A PEC 32 mexe onde não deveria. Vamos em busca de uma PEC necessária, não necessariamente uma PEC, mas de uma reforma necessária para o serviço público. Ela precisa ser feita, ela precisa de atenção, mas ela precisa atingir os pontos que são justamente muito frágeis e que precisam ser melhorados para que se melhore ainda mais a prestação do serviço público. O serviço público é de excelência no Brasil hoje. Vamos afastar a mentira muitas vezes jogada na mídia de que o serviço público não é eficiente, não presta, que o serviço público é devagar, e isso não é mais realidade. Se foi algum dia, isso não existe mais. Então vamos em busca da reforma necessária e adequada. Eu agradeço, Fábio, a oportunidade de participar de mais um Sinalcast. Obrigado, doutora Juliana, doutor Leonel, por toda essa troca. Foi extremamente rica e fico à inteira disposição para continuar nesse debate. Obrigado, querida.
Estamos encerrando o nosso programa, quero fazer alguns lembretes. Você que está acostumado a ver só matérias a favor da PEC 32 em jornais que têm interesse para divulgar isso, que não os republicanos, e quer uma fonte segura, de boa informação de qualidade, www.fonacat.org.br. Na tela, no canto superior direito, clica em publicações. Você tem vários cadernos do Fonacat a respeito do Estado brasileiro, mostrando que é um Estado necessário, que ele não é inchado, que o número de servidores em relação à população é inferior a de vários países da Europa, que o gasto com servidor é inferior a vários outros países do mundo e que há exemplos de qualidade e, claro, tem coisa para melhorar. Como a doutora Larissa acabou de dizer, a reforma é necessária. Mas nós não precisamos ter o complexo de vira-lata. Nós acreditamos que tem muita coisa boa sendo feita no Estado brasileiro, sobretudo nós que somos do Banco Central estamos nos esforçando para isso e, portanto, a gente tem que acreditar que a reforma é necessária, mas partindo de um bom patamar que é o que já temos, né? Você quer dar sugestão para esse tema? Tem alguma pergunta para fazer para algum dos convidados? Quer sugerir algum outro tema para o próximo podcast? Mudar o sinal, @sinal.org.br. Mudar o sinal, @sinal.org.br. Manda seu e-mail, a gente vai analisar com carinho. Obrigado a todos.